A situação nutricional no Brasil segue o padrão mundial. É a primeira vez que nós temos 1/3 da população mundial doente devido a uma má alimentação. São 2 bilhões de pessoas que sofrem de excesso de peso no mundo todo e no Brasil em particular. O crescimento do excesso de peso está mais rápido do que em muitos países do mundo. De obesidade entre crianças, que é o mais grave. A taxa de crescimento da obesidade entre crianças, segundo o último estudo da OMS, é de 7% ao ano na América Latina. Isso é uma taxa de crescimento explosiva. E isso não é sinônimo de boa nutrição. Pelo contrário, a obesidade mata tanto quanto a fome. Cânceres estão associados à obesidade, incluindo aqueles que são mais incidentes na nossa população. Então a gente tem aí o câncer de mama na pós-menopausa, o câncer de intestino, de cólon e reto, e o câncer de próstata também, que é muito incidente em homens. Então eles estão associados ao excesso de peso. Historicamente, ano a ano, os países foram aumentando a expectativa, os anos esperados de vida de um indivíduo ou de uma população. Hoje, esses anos estão diminuindo, porque você contrai essas doenças crônicas, você tem 19 anos a menos de vida saudável e você tem 8 anos a menos de vida. Para comer arroz com feijão, comer alimentos preparados em casa ou in natura, frutas, verduras, legumes, seria uma coisa extremamente importante para a saúde da população brasileira. Tem quase 800 milhões de pessoas ainda passando fome. Não é por falta de alimento. Essa é uma visão equivocada que as pessoas têm. Pelo contrário, está sobrando alimento. Então, a ideia é nós desperdiçamos praticamente 1/3 dos alimentos que nós produzimos hoje, seja por perdas pós-colheita, transporte, seja por desperdício, no lato sensu, na mesa, que sobra. Falta acesso. As pessoas mais pobres não têm acesso a alimento suficiente e agora o mundo inteiro está com falta de acesso de alimento saudável. Os desertos alimentares são áreas onde existe baixo acesso a alimentos saudáveis. Áreas em que o indivíduo tem que caminhar muito, tem que andar mais de 400 metros para ter acesso a um alimento saudável, que é um alimento predominantemente in natura. Então, uma região em que o indivíduo tem que caminhar mais de 400 metros para ter acesso a esse alimento é uma área considerada um deserto alimentar. A gente vê muito discurso sofisticado sobre a questão da alimentação, essa imposição do comer bem, Mas a gente vive uma outra realidade, A gente está em 2016, mas ainda tem muita criança que não come direito, tem muito idoso que não come direito. Ali, tá ali, Então, o que mais a gente vai encontrar, aqui no Capão Redondo, em várias periferias, são empreendimentos como esse. Mas é difícil, porque os mercados grandes, a caixinha, a embalagem, ela fala mais forte. Então isso é muito complicado para quem quer mudar a alimentação também. Boa parte da lógica por trás da formação desses desertos alimentares tem a ver, de fato, com o acesso ao alimento do campo à mesa. Tem a ver com a rede de distribuição de alimentos. Numa situação assim, o Brasil veio sofrendo processos imigratórios muito importantes, por exemplo, a imigração do norte para o sul, que traz uma coisa que na sociologia se chama de desenraizamento. As mães conseguem trabalhar e dar dinheiro para os filhos, mas não conseguem educar os filhos. Estou pensando nas populações mais pobres, nas populações que moram em favelas. E também entra num processo de desproteção dessa família, que foi desestruturada pelo processo de migração, que levou a uma perda do hábito alimentar saudável. Eu morava no interior da Bahia, quer dizer, nasci e cresci na roça. Aí quando chega aqui em São Paulo é outra vida, Você não vê campo, vê só prédios, cimentos. Eu estava muito estressada, indo e voltando do centro, trabalhava no centro da cidade, todo dia dores de cabeça. Eu trabalhava em loja, a gente não tinha tempo de comer direito, a gente comia muito lanche na rua, aí você fica hipertensa.
Eu fiquei mais assim também, meio obesa por causa da alimentação, má alimentação, né? Porque hoje, se eu quiser comer um milho, é difícil eu achar um milho. É difícil, a gente não acha. Se você quiser comer alguns alimentos in natura, é muito difícil. Você acha no centro da cidade, nas periferias, não. Falta para mim, agora para minha família e para o Daniel não falta. Para o Daniel jamais. Eu não dou muito o natural, porque nem tudo natural a gente se encontra aqui em São Paulo. Que não dá para cultivar o natural muito, mas se eu tivesse lá na Bahia, ele era tudo natural. Depois que ele saiu do peito, aí eu dei biscoito. Eu achava que era a alimentação certa, né? Que toda criança come biscoito. Refrigerante também, ele gostava muito de refrigerante. No começo, que ele tinha de 9 para 10 meses, ele estava com 19,4 kg, bem gordinho. Tem um estudo realizado pelo IBGE que mostra que 60% das crianças de 0 a 2 anos comem doces. Isso é uma situação gravíssima, pensando justamente nessa faixa etária, na formação do hábito alimentar de um indivíduo para o resto da vida, né? Um indivíduo que vai estar muito habituado ao sabor doce e que tendencialmente vai buscar mais alimentos com esse sabor ao longo da sua vida. Para não contrariar, deixa o menino, para não chorar, vamos dar, fazer vontade. Depois eu fiquei sabendo com o Adolfo lá que não vale nada. Aí eu fui cortando. Que fruta que é essa, pessoal? Qual fruta que é, Lucas? Quem já viu? Goiaba, quem falou? Alfabetizar a alimentação de uma criança é uma das coisas mais fáceis que tem. Porque as crianças são abertas, elas interagem. Mesmo se uma criança chega aqui já muito habituada ao sabor doce, no contexto, vendo as outras crianças, ela vai se abrindo a outras experiências e a outros sabores. Vamos ver se é verde também por dentro. Não é? Goiaba verdinha por fora e vermelha por dentro, não é? O grande problema são os adultos, que já temos uma visão, que já temos um hábito e que temos mais dificuldade de entender quão vital é ajudar aquela criança a se abrir a essas novas experiências e a mudar os seus hábitos. Teve muita coisa que eu tive que apanhar muito para poder aprender. Bom, gente, hoje o mestre Cuca vai ser o nosso Manuel. Uma salva de palmas. A gente vai fazer um suco de jiló com limão. Quem não fizer cara feia vai ganhar um ano de biscoito. A criança imita o adulto, né? Ela vai fazer aquilo que ela vê o adulto fazendo. Então, se a gente quer provocar uma mudança de hábito nos nossos filhos, nós precisamos acompanhá-los nisso, né? E comer junto com eles todas as coisas que a gente está oferecendo. Nesse sentido, é fundamental preservar esses primeiros 2 anos e não oferecer açúcar. E evitar, eu diria proibir, completamente a presença do doce, porque é um sabor muito atrativo que facilmente compete com os outros. No começo, de 9 para 10 meses, ele estava com 19,4 kg. Hoje ele está com 1 ano e 10 meses, ele está com 18,8 kg. Além dele crescer, ele diminuiu quase 1,1 kg. Se alimentando bem, o peso dele vai se ajustar. Quase todo mundo está achando ele diferente. Hoje o pessoal fica nessa dúvida, se ele está crescendo ou está emagrecendo. Aí eu falo para o pessoal, ele está fazendo tratamento. Emagrecer ele não pode, ele só está crescendo só. Dá um beijo no pai dela.